Bom dia, pessoal! Sexta-feira 13, ótimo dia de operações para nós. Estou trazendo aqui novamente, exclusivo, a nossa análise pré-mercado. Hoje não é um dia para ter medo, hein? Hoje é um dia para matar leões, hein, realmente no mercado financeiro. Mas será que o nosso dia vai ser de tourinho ou vai ser de ursinho, hein? Vamos ver agora na nossa análise pré-mercado o que a gente vai estar fazendo aí realmente para o dia de hoje, tá bom? Agora, começando com as análises, novamente falando, né? Começando em tempo regressivo, né? Na nossa análise diária. Não mudou muita coisa, tá? A gente ainda está numa H3, né? Esperando uma L3 aqui, né? Uma renovação de mínima. Tá, foi muito próximo realmente dessa renovação. Se a gente começar a olhar aqui essa tendência de alta, a primeira perca de mínima é uma L1, segunda perca de máxima, uma H2, terceira no caso aqui, né? Seria uma L2, H2, H3 e L3 aqui esperando, tá? Então, nessa L3 geralmente a gente tem mais movimentações. Lembrando que esse formato aqui geralmente é mais conhecido como uma flâmula. Então, isso daqui geralmente já traz o mercado em modo de rompimento, né? Porém para baixo. Porém, ele já está entrando em modo de exaustão, tá bom? Nosso índice bateu recordes ontem ali com 191 mil pontos e foi, né, um dia histórico aí para nós. Porém, a gente ainda está esperando um rompimento de mínima. Claro que esse é o diário, então vai demorar um pouquinho mais, pode ficar tranquilo, beleza? Diminuindo o nosso tempo gráfico, tá? Até antes disso, falar para vocês que eu já deixei pré-determinado aqui a máxima e a mínima do dia anterior, então aqui já está tudo certinho. Deixei também esse ponto que ontem na live eu falei para vocês que era um ponto de inflexão, que se ele fosse renovado, ele iria testar a mínima, e eu já vou explicar para vocês o quão deu certo isso, tá bom? Então, 60 minutos, vamos lá. Qual que é a análise aqui dos 60 minutos? Primeiro que a gente está numa tendência clara de alta, né? Mais de 20 barras trabalhando acima da média móvel de 20. O primeiro fechamento, sem encostar em nada, sem encostar na média móvel de 20, foi esse aqui, no caso, às 4 horas da tarde de ontem. Então aqui eu já consigo começar a pensar em compra novamente, tá? Pensando em compras, né, na primeira renovação de máxima, quando ele vem de uma grande tendência, geralmente uma H2 fica melhor. Então, renovação de máxima aqui, a gente pode fazer uma compra para um teste no máximo dessa lateralidade. Depende de como o mercado abrir também. Se ele abrir aqui em cima, é como se ele já tivesse pegado essa máxima e já vindo testar aqui em cima, tá bom? Outra coisa importante, nova análise, tá? Diferente daquela outra, no caso do diário, que a gente tem um impulso e realmente uma movimentação sendo formada dessa forma aqui, deixa eu até usar uma ferramenta nova aqui, dessa forma aqui, a gente tem um outro tipo de análise. A gente tem a análise em que o mercado vem fazendo mínimas mais baixas, para depois sim ele vir e subir até aqui em cima. Então, claro que ele não vai em linha reta, ele vem, faz uma nova teste de uma mínima, e aí a gente começa a pensar nessas posições, tá bom? Então, aqui, realmente o mercado, canais de baixa são grandes movimentações de alta. E também fazendo a contagem de barra, a gente tem aqui a primeira perca de mínima, a primeira renovação de máxima, então aqui já teria um ponto. Aqui a gente tem a segunda renovação de mínima, né, sendo fechada até aqui embaixo. Então, a gente tem até esse ponto. Segunda movimentação de máxima, então teríamos até aqui. Renovação de mínima, ainda não foi concluído a renovação de máxima aqui. E agora a mínima sendo composta. Então, a gente tem o cenário perfeito, sendo elas realmente pontos de inflexão e pontos de entrada a partir desse candle aqui, tá bom? Então, também trazendo numa H2, né, uma boa possibilidade. Pontos de inflexão, pessoal, ponto de inflexão, hoje ele fica por aqui. Porém, se ele vir até aqui em cima, testar, ele tende a vir testar realmente até essa máxima aqui. Então aí a gente vem numa terceira puxada, uma wedge, aí movimentação, aí começa sim uma movimentação de baixa, que é o que a gente está esperando lá no mercado diário, mercado com um tempo gráfico um pouco maior, tá bom? Então aqui no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, a gente está com predisposição de alta já no início do mercado, e a gente vai ver como que ele vai sair, tá bom? Outra coisa importante a gente tem no 15 minutos, tá? Eu vou trazer aqui o 15 minutos para vocês. Aqui o 15 minutos fica muito mais fácil a visualização dos topos e fundos, a gente consegue traçar, até eu deixo traçado esses pontos aqui em específico, porque realmente são eles que vão decidir o mercado no dia de hoje, tá? Então a gente tem 1, 2, 3 pontos,
já é uma WED, pode ser dentro de WEDs, né? Pode ser que ele faça um fundo duplo. Então, se o preço vir até aqui, por exemplo, ele pode vir até aqui, fazer um fundo duplo, de preferência mais alto ou no ponto exato, não tem problema. Já também na mínima do dia anterior, na mínima do dia anterior, né, no caso no dia 12, então aqui pode ver que a gente está trabalhando num range bem específico, então aqui a gente começa a trazer uma boa probabilidade de um mercado de alta. O mercado abriu aqui embaixo, Martial, o que, que a gente faz? A gente pode comprar aqui com uma boa movimentação, claro, né, um bom insight de candle, para a gente conseguir realmente toda essa movimentação aqui, tá? E a gente não está falando de pouco ponto. A gente está falando aqui de basicamente 3.700 pontos, tá? Claro que pode ser que vá em 2 dias, sim, mas a gente pode realmente esperar um dia de bastante tendência, depois uma volta, enfim, né? Como eu falei, o mercado ele não vai de uma ponta a outra direto, mas ele tem a disposição de ir até lá em cima e fazer um tipo de teste, tá bom? Então, 15 minutos a gente tem esses pontos importantes que a gente precisa realmente levar em consideração, que é essa mínima, essa daqui e essa daqui, também tem outra, né? Essa mínima, essa daqui e essa daqui. O Eds, né, fazendo esse alinhamento, pode ver que ele já deu movimentação. Geralmente isso daqui tem uma segunda perna, mas como eu falei, ele pode descer até aqui embaixo, fazer uma mínima mais alta, uma boa compra aqui, visando um tempo gráfico maior também, uma movimentação de alta, e aí sim a gente cumprir várias premissas aqui, se renovar pontos de inflexão, aí vai embora mesmo realmente no mercado. Então, como eu falei, sexta-feira 13, mas não é pra gente ficar com medo, beleza? Agora 5 minutos, que é o tempo de atuação em que a gente vai fazer algumas opções, né, também. Até trazendo sobre o cenário em que eu tinha falado ali sobre o ponto de inflexão, do que a gente já tinha falado, né? Primeiro, só para explicar, né? Esse daqui foi o ponto que eu não cheguei a tirar, mas aqui, ó, presta atenção nos pontos de inflexões que eu tinha mencionado para você. Mínima, máxima. Renovou mínima, máxima, renovou mínima, máxima. Beleza? Isso daqui é uma WED, né? Foi o que aconteceu. E aqui fica o ponto de inflexão, correto? Dentro desse ponto de inflexão, o preço chegou até esse ponto e aí ele teve uma predisposição para vir até a mínima. Ele ainda tem a mínima aqui para ela ser cumprida, como renovação de mínima e um gap aberto. Pode ser que ele desça até mais e venha até a média móvel de 20. Preferencialmente, eu, MartR, prefiro que as premissas sejam cumpridas antes. Então ele faça um fundo maior, né, realmente sem cumprir essa premissa inicial, para depois sim ele começar a subir novamente. Beleza? Então, só para trazer esse ponto aqui para vocês. 5 minutos, pessoal. 5 minutos a gente está claramente em uma tendência de baixa aqui, tá? Então, a gente já tem praticamente 36 candles sendo formados para a parte de baixo da média móvel de 20. Como eu falei, todo o tempo gráfico a gente trabalha da mesma forma, tá? E aqui a gente teve o primeiro fechamento sem encostar na média móvel. O resto foi tudo um em cima do outro. Esse setup, ele tem realmente uma dificuldade em ser ágil, em ser rápido. Mas a gente pode identificar que aqui é uma troca de polaridade, até vou excluir já essa linha, como eu já expliquei para vocês. Então ele tende realmente a fazer um tipo de teste na mínima aqui ainda. Então, como eu falei, mais uma vez, cumprindo a premissa que ele vai até novamente aqui embaixo, fazer um tipo de teste e depois ele tem muito movimento superior. Beleza, pessoal? Esse realmente foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Análise pré-mercado bem direta, bem direcional. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá no grupo especial. Vou estar mandando e também postando esse grupo lá no YouTube. Também vou colocar ali no grupo quem quer se inscrever, deixar um like lá também para fortalecer, que ajuda muito, beleza? Grande abraço para vocês, boas operações, até mais tarde.